Trabalhadores da Ford de São Bernardo do Campo irão participar de uma assembleia amanhã para discutir a decisão da empresa de fechar a fábrica. Após mais de 52 anos de atividade, o fechamento da unidade deverá afetar uma cadeia produtiva de mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos. E para falar mais sobre os impactos dessa decisão para os trabalhadores, eu converso com o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ex-ministro do Trabalho e da Previdência, Luiz Marinho. Boa noite, Marinho. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, telespectadores. Um prazer enorme estar aqui à tua disposição dos telespectadores. Marinho, você acredita que a decisão de fechamento da Ford, ela vai de uma estratégia, assim como houve talvez com a GM, por exemplo? Olha, eu não acredito que seja exatamente a mesma coisa. Eu estava presidente do sindicato quando a Ford também em 98 para 99, final do ano, anunciou demissões da ordem de quase 3 mil trabalhadores naquela época. E a imprensa especializada dizia que nós não tínhamos chance nenhuma de levar a Ford mesmo em negociação, porque estava dada uma estratégia da Ford já naquele momento de fechamento dessa unidade para transferência para a Bahia. E nós contrariamos todos os prognósticos dos especialistas a partir de uma forte disposição de luta dos trabalhadores, isso é muito importante, mas também de uma disposição grande de apoio da sociedade de maneira geral, da opinião pública, dos meios de comunicação, que deram espaço para que pais, mães, crianças pudessem expor a angústia daquela demissão e conseguimos reverter naquele momento uma negociação, inclusive com a direção global da Ford, porque a decisão não passava pela eleição brasileira. De novo, isso está colocado. Eu creio que o sindicato vem buscando fazer a sua parte. Inclusive falei com o Wagner Santana, o presidente do nosso sindicato, que me disse que já solicitou para a direção global da Ford uma agenda onde quer discutir essa situação, porque é ali que tem que se resolver. A Ford não pode, de forma irresponsável, estar aqui nesta cidade desde 1967, produzindo, lucrando, lucrou como nunca aqui, agora de uma hora para outra resolve virar as costas para 2 mil, quase 3 mil funcionários, não. E sem diálogo, para quase 4 mil internamente ali na Ford, não. Isso aqui na cadeia dá 27 mil pessoas, sem contar o dono da padaria, mulher do boteco, mulher lá do mercado, que acaba também sendo envolvida pela massa salarial que roda na Ford. Se contar só os trabalhadores da Ford, dentro do muro da Ford, trabalhadores da Ford, os terceirizados, esses quase 4 mil pessoas, se computar no ano inteiro, isso significa 600 milhões de reais num ano. É disso que se trata, ou seja, é um prejuízo muito grande para a cidade, para a região e especialmente para esses trabalhadores e essas famílias. A Ford não pode romper um acordo, porque na prática é um rompimento de acordo. Com certeza. Deixa eu observar que em novembro de 2017 o sindicato fez um acordo com a Ford, depois de pautar esse assunto da necessidade de investimento, que observou que a Ford não vem fazendo novos investimentos nessa unidade. Há um tempo já. Eles fazem um acordo dando garantia de emprego até novembro de 2019. Durante o ano de 2019 era para fazer a negociação de investimento e não simplesmente fazer um anúncio de fechamento. Na minha avaliação, isso se trata na prática de um rompimento de acordo. Por isso é importante a adesão do sindicato e o respaldo dos trabalhadores, da sociedade, para cobrar a responsabilidade da Ford com esse assunto. Marinho, você que já foi prefeito aqui da cidade de São Bernardo do Campo, quais serão os impactos que o fechamento de uma fábrica como a Ford vai trazer, não só para a cidade de São Bernardo, mas como a região como um todo, né? Veja, eu já disse na primeira pergunta, o que dá um impacto para muita gente. E não somente na cidade e na região, mas para o estado de São Paulo. É possível que repercuta na Baixada Santista, na cidade de São Paulo, na cidade de Osasco, Guarulhos, na região metropolitana mexe com a economia como um todo. Mexe com a cadeia produtiva. É possível que tenha empresa que esteja em Osasco fornecendo para a Ford aqui, enfim, na cidade de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande, enfim, a região como um todo. O impacto é grande. Agora, a irresponsabilidade da Ford é que tem que ser cobrada. Por isso a gente chama atenção, não somente dos trabalhadores diretamente envolvidos, mas da sociedade em geral, para olhar, porque lá em 98, 99, falo 98 porque foi anúncio, 99 que nós fechamos a negociação,
A Ford só sentou à mesa para discutir para valer quando observou na opinião pública uma manifestação de descontentamento, de decepção com a marca Ford. E dizendo que daquele jeito, o próximo carro, quem tinha propriedade de carro Ford, dizendo que não ia comprar mais carro Ford e tal. Aquele movimento da sociedade civil é que levou a Ford a sentar para discutir, porque ela projetou que ela poderia tomar prejuízo ao longo do tempo caso mantivesse uma posição tão intransigente. É isso que nós temos que, de novo, discutir com a sociedade civil. Venha conosco nos apoiar, o padre na igreja, o pastor, lá no terreiro, o pessoal do candomblé, de umbanda, todos os segmentos, dizer o seguinte: é inaceitável essa covardia que a Ford quer fazer com famílias, homens, mulheres, crianças, aquelas famílias. Um dia eu era ministro já, e estava aqui no mercado fazendo compra, chegou um casal de idosos, pediu para me dar um abraço. Estava eu e minha esposa, me abraçaram e começaram a chorar. Minha esposa falou: o que você fez? E na verdade eles queriam agradecer o fato do sindicato ter conseguido fazer a negociação e o filho tinha voltado para a Ford e estava prestes a se aposentar a partir dessa decisão. Portanto, é disso que se trata, é mexer com o sentimento das pessoas. Com certeza. Você acredita que há uma possibilidade ainda de se reverter essa decisão? Sempre é possível. É possível se a gente conseguir fazer esse conjunto de envolvimento com a sociedade. A opinião pública tem muita influência numa decisão como essa. Não podemos delegar somente a responsabilidade para o sindicato. Não podemos delegar essa responsabilidade somente para os trabalhadores envolvidos. É preciso que a sociedade se manifeste. É preciso que o padre lá na igreja faça a reflexão. É preciso que o pastor lá na igreja faça a reflexão. É preciso que tenha envolvimento nas manifestações na porta de fábrica, as mães de famílias, as crianças. Esse envolvimento é que poderá fazer com que a Ford volte atrás de uma decisão tão perversa como essa. Que mexe como um todo, né? Exatamente. Bom, aproveitando aqui o nosso bate-papo, Marinho, como que você caracteriza o momento atual que vive a indústria automobilística, não só no ABC, mas no mundo como um todo? A gente pode até pegar exemplo da Ford, a gente viu recentemente a GM também. Como que você caracteriza? É preciso olhar a economia brasileira como está. Se você olhar para a década de 90, qual é o tamanho do mercado brasileiro, o que nós conseguimos a partir das negociações durante a década de 90, 80, especialmente durante o governo Lula, que alargou a capacidade do povo trabalhador de comprar, isso elevou também o mercado de consumo e, portanto, de produção, não somente de veículos, mas também de geladeira, de freezer, de televisão, enfim, aparelhos eletrônicos. Alargou de forma demasiada a capacidade de consumo do povo brasileiro. Isso levou à possibilidade de maior produção. Nós estamos num momento de retrocesso em todas as áreas, inclusive no mercado de trabalho. O resultado eleitoral do ano passado é muito preocupante para esse momento. As políticas de governo na área social, nos direitos humanos, a perseguição contra o povo pobre, a proposta de reforma da Previdência, que não vai dar para nós explorarmos aqui hoje, mas é um escárnio contra o povo pobre, contra o povo negro, contra o povo trabalhador, contra o trabalhador rural, enfim. Isso leva à diminuição ainda mais do tamanho da capacidade de consumo do povo trabalhador. Isso leva, portanto, à consequência de mais demissões no mercado formal de trabalho e um processo de precarização como nunca visto na história do nosso país. Isso é muito preocupante, portanto, é preciso sim que as centrais, que os sindicatos, que os movimentos sociais, que a opinião pública reflita sobre esse conjunto de coisas, porque, acima de tudo, como disse um professor, o resultado das urnas, às vezes traz, se você deposita lixo nas urnas, vai trazer lixo como política pública. Se você deposita um voto consciente na urna, aquilo vai trazer política pública consequente. E o que nós estamos assistindo é que nós depositamos lixo na urna na última eleição, estamos assistindo, portanto, os lixos de políticas públicas que levam à consequência como nós estamos vendo agora. É evidente que o resultado do que acontece com a política brasileira neste momento favorece ações como a Ford quer adotar. Perfeito. Marinho, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no seu jornal. Eu que agradeço. Um abraço.
Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.